9 de outubro de 2025, o dia que entrou para a história do Oriente Médio. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, representantes de Israel e do grupo terrorista Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo. A proposta foi articulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o apoio do Egito, Catar, Turquia e outros países. No final de setembro de 2025, Donald Trump apresentou em Washington um plano de paz de 20 pontos para encerrar o conflito. Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump declarou que era hora de restaurar a ordem e que o Hamas teria apenas duas opções: desarmar voluntariamente ou ser desarmado à força. O plano previa cessar-fogo imediato, retirada parcial das tropas israelenses, entrada de ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, em troca de prisioneiros palestinos. A proposta foi levada à mesa de negociações em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde representantes de mais de 20 países participaram de uma cúpula emergencial. As conversas foram conduzidas de forma indireta entre Israel e o grupo terrorista Hamas, com forte atuação da diplomacia egípcia e catariana. Olá, Shalom Brasil, aqui Márcia Kellner-Kolizuk, da Praça dos Sequestrados em Tel Aviv, todos eufóricos e aguardando com muita ansiedade. Na diáspora, o que eu pude perceber é que as pessoas estavam mais descrentes do que a gente em Israel. Eu acho que pelo fato de termos um sofrimento tão prolongado, uma guerra tão prolongada, e nós envolvidos aqui na praça, conhecendo pessoalmente cada família. Então, assim, a esperança, que é o nosso hino Atikva, falou mais alto do que tudo. Em um ponto político, a verdade é que grande parte da sociedade israelense, eu inclusive, não acredita que Benjamin Netanyahu colocou, o país e os reféns acima de seus próprios interesses políticos. Quando realmente aconteceu, na minha opinião, é porque Trump queria que acontecesse, e a gente viu que houve desta vez uma pressão muito grande, sobre o Catar e a Turquia. Então a gente sabe que desta vez Trump colocou muita pressão tanto no Catar quanto na Turquia, e é por isso, realmente é por isso que a gente vê nossos reféns em casa hoje. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo no dia 9 de outubro, após horas de deliberação. A decisão foi tomada sob intensa pressão das famílias dos reféns e com o apoio de lideranças militares e da inteligência israelense. O clima no país era de tensão e expectativa. A população se dividia entre a esperança de ver os reféns voltarem para casa e o receio de que o grupo terrorista Hamas não cumprisse a sua parte. Com o acordo aprovado, o cronômetro começou a correr. A retirada das tropas israelenses deveria ocorrer em até 24 horas. A partir daí, o grupo terrorista Hamas teria 72 horas para libertar todos os reféns vivos e mortos. Era o início de uma operação delicada, marcada por desconfiança mútua, vigilância internacional e o peso de duas guerras: a que se tratava no campo de batalha e a que se tratava nos bastidores da diplomacia. O acordo assinado em Sharm el-Sheikh foi baseado em uma proposta formal dos Estados Unidos, conhecida como Plano de Paz para Gaza, apresentada por Trump no final de setembro. O documento, com 7 cláusulas principais, previa cessar fogo imediato após a aprovação do governo israelense, retirada parcial das forças de defesa de Israel para uma linha de contenção conhecida como Linha Amarela, suspensão de bombardeios e vigilância aérea nas áreas evacuadas, entrada irrestrita de ajuda humanitária com supervisão internacional, libertação de todos os reféns israelenses, vivos e mortos, em até 72 horas após a retirada, libertação paralela de prisioneiros palestinos por Israel, criação de um mecanismo de troca de informações com mediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O acordo também previa a formação de uma força-tarefa internacional com representantes dos Estados Unidos, Catar, Egito, Turquia e outros países para monitorar a implementação. O atual acordo não é um tratado de paz, é um conjunto de passos coordenados
para reduzir as hostilidades, restaurar alguma normalidade e criar espaços para soluções diplomáticas. A retirada das forças israelenses vai acontecer somente se o Hamas cumprir a segunda fase do plano, ou seja, o desarmamento total, a desmilitarização e o desmantelamento do controle político do Hamas sobre a faixa de Gaza. De qualquer forma, isso não diminui nossas responsabilidades de segurança nem o risco de reconstrução militar do Hamas. Para a segurança de Israel, a chave não é apenas a retirada física, mas garantias de desmilitarização e mecanismos de verificação que impeça o rearmamento de grupos terroristas. A retirada israelense começou na noite de 10 de outubro. Tropas deixaram áreas urbanas, mas Israel manteve controle sobre 53% da faixa de Gaza, incluindo zonas tampão ao longo da fronteira. O corredor Filadélfia e regiões estratégicas como Beit Hanoun, Khan Yunis e Rafah. A saída de Israel de Gaza foi um grande alívio. Primeiramente é importante falar, né? Israel só saiu de mais ou menos 53% de Gaza. Nossas forças ainda estão lá. Foi realmente um dia inesquecível, né? Junto com o dia em que realmente entendemos que o acordo foi sim assinado. Depois a gente vê os vídeos das nossas forças, nossos meninos, né? São jovens de 18 anos, 20, saindo de uma zona de guerra. Foi um sentimento, foi muito lindo de se ver. A expectativa que eu tenho do mundo, que o povo de Israel tem do mundo, que os judeus têm do mundo, é que finalmente o mundo acorde e entenda que o fundamentalismo islâmico não é um problema de Israel, que Gaza não é um problema de Israel. Nós fomos só as primeiras vítimas. A democracia, a liberdade de expressão tem que reinar. O que a gente espera do mundo é que finalmente aconteça esse acordar, que é uma necessidade para ontem, já. Mundo, acorda já. No dia 13 de outubro, Hamas libertou os 20 reféns vivos restantes. Eles foram entregues à Cruz Vermelha em 2 grupos, um no norte e outro no sul da faixa de Gaza, e transferidos para as forças israelenses. A maioria deles havia sido mantida em túneis subterrâneos, em condições precárias, com relatos de fome, abusos e ausência de atendimento médico. Após exames iniciais em Reim, foram levados de helicóptero para hospitais no centro de Israel, onde iniciaram o processo de reabilitação. Mas o encontro começou muito antes. Na noite do dia 12 de outubro, milhares de israelenses se reuniram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para uma vigília nacional. A praça se tornou símbolo da luta das famílias por justiça e memória. Foi tomada por mais de 400 mil pessoas. Com bandeiras, cartazes, orações e canções, o país inteiro parou para esperar. Era uma hora de espera coletiva, silenciosa, carregada de dor e esperança. Quando os primeiros nomes foram confirmados, a praça explodiu em aplausos e lágrimas. Famílias se abraçavam, desconhecidos choravam juntos. O país, por um instante, respirou. Os trâmites do acordo foram bastante complicados para a gente. Porque quando as pessoas falam em paz, né? A gente vai fazer paz com quem? Com quem não quer fazer paz com a gente. A gente sabe que eles não querem a paz. Eles nunca quiseram, né? Então é um pouco utópico e é mais um tema para a gente lidar com o antissemitismo. Isso foi uma parte que mexeu com muita gente por aqui. Eu posso dizer com a grande maioria. Então, assim, quando a gente se sentiu abraçado, apesar desses trâmites não serem os ideais, a gente, vamos dizer assim, eu senti que o povo inteiro, me incluo no povo, se sentiu realmente, vamos dizer assim, feliz, alegre e contando. Entrou uma contagem regressiva. Então, esse relógio que está aqui agora, que não para, porque a gente ainda tem os nossos reféns lá, um mixed feelings, a gente está tão feliz com a volta desses jovens, para essas famílias, essas mães podendo abraçar, esses irmãos. O clima no país é incrível. E esses corpos que voltaram, também já houve sepultamento, e a homenagem e o fechamento desse ciclo está sendo muito importante para que a gente possa se reerguer e reenergizar
Apesar da resiliência, que é a maior qualidade, da solidariedade da União, também precisamos desse momento. A gente estava muito apreensivo, porque a gente não acreditava realmente, ou mesmo com a grande expectativa, a gente não confia no Hamas, claro, um grupo terrorista. Então, nos dias antes, né, do acordo ser assinado, é claro que a gente estava com muita expectativa. Foi só quando o acordo realmente foi assinado que foi uma grande celebração. A energia em Israel. E o outro ponto que é importante é lembrar que as famílias dos reféns que não estavam mais com vida, por um lado, eles estavam muito felizes para as famílias dos 20 reféns que iriam sim voltar vivos, mas por um outro, era um sentimento de muita aflição. Enfim, é um sentimento inexplicável, né, de um pai que está esperando o seu filho que foi assassinado, o corpo do seu filho, os restos do seu filho voltarem para ele depois de 2 anos. Mas foram dias muito felizes depois, né, que o acordo realmente foi assinado, mas muito apreensivos também. Em troca, quase 2.000 prisioneiros palestinos foram libertados, entre eles 250 condenados por terrorismo, muitos com penas de prisão perpétua por envolvimento em atentados e ataques armados. Infelizmente, é um debate muito triste que uma sociedade precisa ter, mas eu diria que é um dos debates mais intensos, talvez, na sociedade. Existem pessoas, existem até pais de reféns que falaram: deixem o meu filho em Gaza, eu não quero que centenas e milhares de terroristas vão sair às ruas pela troca de meu filho. E isso é algo que, para mim, é muito chocante ver. Eu senti que os reféns que estão lá são meus irmãos. Eu não consigo imaginar o que seria, né, deles se a gente não realmente fizesse essa troca. O Estado de Israel deveria fazer absolutamente tudo, incluindo soltar milhares desses prisioneiros para trazer nossos civis. Então é importantíssimo a gente também ter essa noção, né, de que quando a gente solta um prisioneiro, eles podem depois matar milhares de vidas. A retirada israelense foi concluída em menos de 24 horas, como previsto, mas a ausência das tropas abriu espaço para o retorno do controle do grupo terrorista Hamas em áreas urbanas. Nos dias seguintes à retirada parcial das tropas israelenses, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando execuções públicas de palestinos acusados de colaborar com Israel. As imagens registradas na cidade de Gaza mostravam homens ajoelhados, vendados e sendo executados por militantes armados do grupo terrorista Hamas, sob o olhar de dezenas de civis. A repercussão foi imediata. A autoridade palestina classificou os atos como crimes hediondos, cometidos fora de qualquer estrutura legal. Organizações internacionais de direitos humanos pediram investigações urgentes e independentes. Diante da pressão global, Donald Trump reagiu com dureza. Em uma publicação feita na rede social X, antigo Twitter, ele escreveu: "Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los." A declaração elevou o tom da diplomacia americana e deixou claro que cessar fogo não significava tolerância a abusos cometidos pelo grupo terrorista. A população israelense reagiu com preocupação. Muitos temem que a retirada tenha sido prematura e que o Hamas use o vácuo de poder para se reestruturar. A saída de Gaza é preocupante. Nós nunca quisemos estar em Gaza. Nós nunca quisemos essa guerra. Mas o que a gente vê para a saída de Gaza é que imediatamente o Hamas começa a se rearmar, virou o caos de novo. Essa saída de Gaza é muito importante, que o mundo se responsabilize por Gaza e que depois não venha dizer que tem esse problema ou tem aquele problema, que o Trump comece rapidamente a tomar conta de Gaza, do jeito que eles decidirem, mas que a gente não volte a ter riscos no sul, no norte, em qualquer lugar. Nós precisamos estar seguros. Com a primeira fase do acordo concluída, cessar fogo, retirada parcial e troca de reféns,
Os Estados Unidos agora articulam a fase 2, estabilização, reconstrução e governança. O plano prevê a criação de uma força internacional de estabilização, com participação de países como Egito, Catar, Indonésia e Turquia. Os Estados Unidos devem contribuir com até 200 soldados em funções não combatentes. O objetivo é desmilitarizar Gaza, garantir a entrada contínua de ajuda humanitária e formar um governo tecnocrático palestino, livre da influência do grupo terrorista Hamas. Eliminar completamente a influência do Hamas por meios exclusivamente militares é impraticável. Por isso, nosso objetivo não foi e nem pode ser erradicar a ideia do Hamas, e sim neutralizar a capacidade militar do Hamas, de modo que a organização terrorista não possa concretizar a sua intenção declarada de destruir Israel. A ideologia de ódio e a aniquilação do Estado de Israel propagada pelo Hamas constitui um obstáculo enorme para a paz. Dessa forma, quem deseja verdadeiramente uma paz duradoura aqui na região deve, em primeiro lugar, exigir o desmantelamento total do grupo terrorista Hamas. Mas os desafios são imensos. O Hamas ainda controla parte do território e a devolução dos corpos dos reféns mortos continua incompleta, especialmente porque o grupo não entregou todos os corpos como previa o acordo. Apesar do compromisso firmado, a entrega dos corpos dos reféns mortos segue incompleta. Até agora, o número de corpos repatriados permanece significativamente inferior ao previsto no acordo. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas classificou a situação como uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo e cobrou uma resposta firme dos mediadores internacionais. A frustração das famílias cresce a cada dia. Para elas, o silêncio e a demora são formas de violência que continuam mesmo após o cessar-fogo. Nessa semana, recebemos de volta os últimos 20 reféns vivos que estavam sequestrados pelo Hamas. Mas nossa missão ainda não acabou. 21 corpos de reféns que foram assassinados pelo Hamas continuam em Gaza nas mãos dos terroristas. Isso é uma violação do acordo. O Hamas tem a obrigação de devolver todos os corpos dos reféns que foram assassinados. Aqueles que foram assassinados no 7 de outubro ou posteriormente em cativeiro. Nós reconhecemos a dor imensa das famílias dos reféns que foram assassinados pelo Hamas. As forças de defesa de Israel trabalham lado a lado com as organizações de apoio às famílias para garantir que cada retorno dos restos mortais seja tratado com o máximo respeito, clareza e transparência. Nós priorizamos um processo de identificação forense rigorosa antes da confirmação da identidade dos corpos das famílias. Em paralelo, as famílias recebem também o apoio psicológico e nós mantemos canais diretos de comunicação para atualizações. Nós comunicamos com clareza sobre o processo, inclusive quando há atrasos ou discrepâncias, porque a confiança das famílias depende dessa transparência. Eu acho que a palavra paz, no contexto de hoje, ela é um pouco ingênua, né? A gente vê Trump indo para a Conferência da Paz no Egito e eu espero que um dia a gente chegue, né, num ponto em que a gente tenha paz. Eu acredito numa paz, mas não nos contextos que a gente vê hoje. A gente não tem nenhum líder, nenhum grupo, nenhuma liderança palestina que realmente quer ver Israel como seu vizinho, né? Então, se a gente tem terroristas que pedem o extermínio de um estado inteiro, né, de 10 milhões de pessoas, de todos os judeus aqui da região, eu acho que a palavra paz está muito longe ainda. Eu acho que o mundo não entende conceitos sobre o Islã extremista, né, sobre o jihad, a guerra, né, islâmica que os terroristas querem fazer contra os judeus e contra o mundo livre. Eu acho que o mundo não entende como eles ficam felizes com morte e eles prezam pela morte quando nós prezamos pela vida. Então eu acho que tem muitas coisas sobre os inimigos que Israel está lidando que o mundo não entende, nem começa a entender e por isso julga e critica de forma muito errada. Nossa última refém mulher chegou ontem, em Bar. O sentimento de gratidão aos nossos soldados, altruístas,
jovens patriotas maravilhosos. Isso também o mundo precisa reconhecer. É um exército de muita ética, muita moral. Por isso nós tivemos muitos soldados caídos, né? Muitos soldados mutilados, uma guerra urbana. E eu queria dizer que ainda faltam 19 e nós não vamos desistir deles. Am Israel High. O acordo trouxe alívio, mas não trouxe paz. O futuro de Gaza e da região ainda está em disputa. Mas cada refém libertado, cada corpo repatriado é um lembrete de que mesmo em meio à guerra, a vida ainda é uma prioridade.